Boa tarde, comunidade. Estamos dando início a mais um Santa Vitória Agora. Hoje nós contamos com a participação do Luciano Farias Mega, que é sociólogo, mestre em política social e está conosco porque ele fez um livro, escreveu um livro, né, sobre Viva o Fragata e vai contar para nós um pouquinho da sua trajetória como escritor e também sobre esse livro que traz muita recordação, fala muito da questão do esporte, da questão da nossa cidade, né, do Fragata, que era um bar. Ele vai contar tudo para nós daqui a pouquinho. E também ele atualmente atua no. Ele é radialista agora, né? Ele acaba de me contar essa novidade e atua no canal Ultra Esporte no YouTube. Depois ele vai conversar conosco. Boa tarde, Luciano. É um prazer conversar contigo. E o Luciano, que é de Santa Vitória, filho do José Mega, da Diana, né? Sobrinha do marido, tá dando aquelas referências, né? E está longe de Santa Vitória, mas o seu coração a gente sabe que está aqui. Luciano, conta para nós essa tua trajetória aí e essa ideia, né? Essa iniciativa de escrever esse livro sobre o Fragata. Oi, Guacira. Boa tarde quem está na América. Para quem nos assiste pela internet, pode ser bom dia, pode ser boa noite, né? Isso. Primeiro de tudo, dizer que é um prazer estar participando do Santa Vitória agora. Esse livro, ele, vamos dizer assim, chega até um pouco atrasado, porque muitas pessoas que estão citadas no livro, eu gostaria que tivessem a oportunidade de lê-lo, né? São pessoas que já não estão mais entre nós. Mas é uma parte, né? Se confunde um pouco até com a minha própria vida, né? Porque eu nasci dentro do Fragata, né? Ainda cheguei a conhecer o bar criança, né? Fiz questão de colocar uma foto minha dentro do bar, a única que eu tenho, na verdade, para os mais novos, né? Antigamente a gente não conseguia tirar foto a cada 5 segundos, né? e depois do time, né? E uma felicidade saber que o time segue, né? Que o time está em atividade, é tocado aí pelo William, né? O Catar, e a história não morre, né? Uhum. Para nós situarmos, a gente começar a falar um pouquinho do bar. Para situarmos os nossos ouvintes, a tua, na verdade, o bar era do teu avô, né? Isso, do meu avô. Que a família, teu avô, que é uruguaio, né? Isso. O meu Bom, avô, ele já tinha, quando eles ainda moravam em Montevidéu, isso aí o marido e o meu pai eram crianças, né? Ele tinha um quiosque lá, e o quiosque dele lá se chamava Fragata. Depois, com a vinda, essa história está no livro, né? Com a vinda para Santa Vitória, ele teve várias atividades, até que um certo dia abriu um bar e colocou o mesmo nome do quiosque que ele tinha lá em Montevidéu anos antes. legal. Então já Fragata. vem esse nome lá do Uruguai. Exato. E alguns anos depois, não sei se tu quer que eu conte agora, mas... Não, o pessoal tem que ler o livro também, né? Mas assim, ó, para nós situarmos, o Fragata, eu não sei se ele teve em outro lugar. Eu lembro quando pequena do Fragata, ali agora onde é a Universal, aquelas. Tem o Ali Conitos mesmo. hoje, depois tem ali a Eveli, o Evelino e o Fernando, aquelas lojas assim. O Fragata era ali do lado, né? Porque na esquina era do seu Aldo, né? Do Seu Ítalo. seu Ítalo. E depois Isso, ao lado da relojoaria o era o guarda da Fragata. relojaria que hoje é o Conitos. Não, ao lado do Conitos, aquelas lojas ali que hoje é Universal, era um prédio comprido, né? O bar era. E ali que era o Fragata, e o Fragata foi palco de, de muitos acontecimentos, muitos visitantes ilustres. Eu lembro de pessoas que chegavam deputados, chegavam jogadores, chegavam pessoas sempre. A exemplo também do Chico's Bar, né, que tinha aquela galeria. O Fragata tinha esses visitantes ali que iam no bar, era
era um ponto de encontro muito importante em Santa Vitória. Eu mesmo lembro de ir com meu pai ali, né? Eu me lembro que tinha um deputado na época e eu fui com o pai, e ele estava lá no Fragata. Mas, Luciano, então assim, tu contas no livro a história desde o começo essa questão do bar, né? Na verdade começa lá atrás, né? Começa na, na vinda, né? Do meu avô, Rubem Mega, né? Sim. Para Santa Vitória, né? Uhum. E aí depois, claro, fala um pouco do bar para entrar no time, né? Porque o time nasce no bar, né? Claro. O time nasce lá no bar, né? Muitas. Então, era uma paixão, além dessa questão do bar, era uma paixão do teu avô e do teu pai, do teu tio. Vou dar um pequeno spoiler aqui, né? Porque Isso! não tem É, como, não tem como a gente não tem não, essa como. parte, até porque essa parte, bom, os mais antigos conhecem bem essa história, né? Uhum. Então, qualquer um que perguntava e vai escutar mais ou menos a mesma coisa. O que acontecia, você? O meu pai e o Mário, né? Uhum. Que hoje faz aí ótimas pizzas, né? A pizzaria, vamos fazer uma propaganda do Mário maravilhosa. O Merchan, ótimas pizzas, né? São fantásticas as pizzas dele. Eles, já desde criança, ajudavam o meu avô no bar, né? Trabalhavam ali, né? Ajudavam. Isso fazia com que os amigos deles os encontrassem ali. E acabava, obviamente, formando uma turma que se encontrava ali. Com o passar do tempo, vários desses amigos saíram de Santa Vitória para estudar. A grande maioria em Pelotas, alguns até mais longe. Nas férias, tanto nas férias do inverno como nas férias de verão, esse pessoal retornava, se encontrava todo mundo, e aí, como forma de diversão, eles alugavam horários no Cardeal, né? Que era o único ginásio até então em Santa Vitória, e faziam torneios de futsal. E aí tinha o time do pessoal que estava em Pelotas contra o time do pessoal né, que ainda estava em Santa Vitória. Eles formavam ali 4 times. Uhum. E tem até histórias engraçadas aí da formação dos times. Tá? Tinha uma pessoa, isso eu não vou dizer, leia um livro, tinha um dos fundadores do Fragata, esperava ele sabia que não jogava lá muito bem, esperava todos os times serem formados. Quando ele via o time que estava mais forte, ele entrava naquele. Mas aí, alguém disse um dia, Guacira, e aí isso está perdido, né? Queria saber de quem saiu a ideia, mas alguém disse, olha, nesses nossos torneios aqui, jogam alguns dos melhores jogadores de futsal de Santa Vitória. Futebol de salão, na época, se dizia, né? Quem sabe a gente não monta um time, já que os melhores estão jogando aqui, ou grande parte dos melhores. E foi assim que nasceu, né? E aí, claro, o nome foi em função do bar, porque eles se reuniam ali. Uhum. A cor da fundação é o Bordeaux, porque eles gostavam de tomar vinho. É a cor do vinho. Que legal, que legal isso. O branco entrou só para combinar com o Bordeaux mesmo. Uhum. E aí é assim que nasce o bar, né? E que nasce o Fragata a partir do bar, que era o ponto de encontro do pessoal que organizava torneios, né? E o primeiro apelido do Fragata em Santa Vitória, Bacira, isso é muito engraçado, tá? Uhum. Até porque todo mundo, né? Uns anos para cá tem a universidade aí, né? Sim. Mas até pouco tempo atrás não tinha, né? Então, outro saía para estudar ou não fazia, né? Como a grande maioria do pessoal do Fragata era estudante, o Fragata, no início, foi apelidado pelos torcedores dos outros times de o time dos estrangeiros. E ainda por cima, o organizador era um uruguaio, que era o meu avô, né? O meu avô uruguaio, e a gurizada que estudava fora. Era o time dos estrangeiros no início. Eu lembro que também depois umas pessoas vieram. Qual é o ano que surgiu o Fragata, o time? 76. 76. O ano de fundação é 76. Eu lembro de pessoas assim, vou dizer da minha geração, que eu lembro do Taroba. Sim. E do goleiro aquele Hildo. Hildo, pode ser?
O Wildo, sim, o Wildo já na época do profissional, né? Na época Isso, eu que o lembro time foi dessa profissional. turma aí, mas eu lembro também de umas figuras, assim, não me recordo o nome, mas de pessoas tradicionais do futebol de Santa Vitória que estavam ali envolvidas com o Fragata. Essa paixão aí, então, hoje tu atuas também como radialista esportivo, mas isso vem, então, desde lá do vô, né? Era, Ah, sim. era o bar, né? E a família toda, porque eu lembro do irmão do teu vô, do Tite, né? Que tinha restaurante hoje, onde é o Marito. Hoje, onde é a pizzaria do Marito, Onde é era a o pizzaria, restaurante é do Tite. verdade, é verdade. E depois Isso, isso. o Tite parou as atividades, meu pai teve escritório ali, depois teve alguma coisa a mais. Lembro que eu morava ali na frente, né? E depois voltou o Marito ali, né, no prédio, reformulou O e Tite depois ele foi para o Chuí, ele isso. teve lancheria no Chuí, teve loja de sapato, eu acho. Aí depois Mas essa ele se questão do mudou para o Chuí. restaurante também, eu acho que o filho do Tite também seguiu essa linha não lembro, de O Fabiano, restaurante. sim, depois ele teve. O Fabiano era mais noturno, né? Ele Isso, teve mas o Lobisomem muitos anos. isso. Hoje em dia Então, ele tem um açougue no hum, Chuí também. é. Mas estão aí no ramo, no comércio, né? E aí, então, eu lembro dessas figuras realmente. E o Fragata, eu não sabia disso, né? Eu não sou muito inteirada nos esportes, apesar do programa de esporte vir antes do nosso aqui. Mas o Fragata, então, ele voltou faz pouco? Como é que foi o processo? Voltou em 2018 Que legal. e hoje ele está classificado para jogar aí a principal divisão de Santa Vitória. Ele voltou com outra roupagem, tá? Hum. O pessoal que reativou o Fragata, eles estão também ao mesmo tempo, isso está no livro também, né? O pessoal mais tradicional pode até achar estranho, né? Porque eles adotaram outro símbolo, incluíram outras cores, Uhum. mas eles estão ao mesmo tempo num processo de mesclar as duas coisas, né? Os símbolos tradicionais e os novos. Claro. Guaciro, isso foi muito interessante, porque, e aí eu vou até explicar, porque isso pode ser até algum foco de polêmica. Hum. Que acontece? Certo dia eu estava trabalhando normalmente, né? Eu morei de 2013 a 19 aqui perto de Porto Alegre, no município de Taquari. Trabalhava ali. Lembro que trabalhava Tá, lá. e um dia toca o telefone, é o meu pai falando comigo, dizendo que o filho do Querinho, um dos Sim. fundadores do Fragata, né? Um dos filhos dele, o Léo, não, Theo, Léo era o irmão Então, dele, o Theo, filho do Querinho, o Querinho tinha falado com o pai se podiam, se o Theo estava fazendo um time junto com os amigos dele, se podia ser o Fragata. Eu digo, mas claro. E o que é legal disso? O que é legal disso? O mais legal disso, né? Eu estou há muito tempo já, desde 2013, fora de Santa Vitória. E antes eu tinha ficado fora de 96 a 2010. uhum. Aí eu morei de 10 a 13 e aí saí de novo. Então, muito dificilmente, hoje, pode ser que eu volte, mas hoje não está no meu radar isso. Está no meu radar mais para frente. Né? Quem sabe lá quando eu for um aposentado eu volte. Uhum. Ou se tiver alguma oportunidade legal aí de trabalho a gente vai para qualquer lugar, né? Mas o meu pai também, fora de Santa Vitória, e não tem mais aquele pique para tocar um time, dá muito trabalho tocar um time, quem é do esporte sabe o que eu estou dizendo. Sim. Dá muito trabalho mesmo tocar um time de qualquer modalidade. É. Mas o legal disso é o quê? O mais legal disso, Gocira, é que é um time que era muito ligado à família e aos amigos ali do entorno, né, todas as pessoas, e que hoje ele existe sem essas pessoas. Uhum. Ou seja, a semente germinou. É. O time não morre com a gente, entendeu? É. A gente brinca muito de plantar semente, né? Essa semente hoje é árvore, entendeu? Quando outras pessoas que não tem nada a ver com o pessoal lá de 76, Uhum. entendeu? Estão tocando, é porque vai seguir, É. entendeu? Então, assim,
mesmo com algumas alterações na identidade visual, mas Sim. ao mesmo tempo, hoje o William, que é quem organiza o time, o Catar, é o apelido dele, né? Uhum. Ele está mesclando o novo com o tradicional, inclusive em uniformes e tal. Uhum. Então, é por isso que um dos subtítulos do livro fala em resiliência, né? Uhum. Porque o normal, ainda mais, Fragata viveu um ápice ali de 89, 94, né? Um ápice muito, muito alto. A gente pode até aprofundar daqui a pouco. Mas o normal é qualquer equipe de uma cidade pequena, que não é uma cidade rica como a nossa, depois de um ápice, né, acaba, né? Sim. Muitas vezes acontece isso. E o que me deixa muito feliz é isso, não acabou. O pessoal está tocando. Estão classificados aí para jogar a Série Ouro de Santa Vitória. Só não jogaram a Ouro ainda porque não teve, por causa da pandemia. Claro. O último campeonato antes da pandemia foi o campeonato que eles ficaram em segundo lugar na prata, que deu direito a jogar Ouro. E aí, quando iam jogar Ouro, entrou a pandemia. Agora eu acho que eu lembro alguma coisa agora eu lembro assim, um barulhinho assim de se falar no Fragata aí. Mas foi também assim, ó. O pessoal ficou empolgado, montou o time, e aí veio a pandemia, né? 18, 19. Mas a gente fica feliz que eles estão aí preparados, loucos, então, para E isso agora me seguir. deixou emocionado, sabe? Quando eu fiz a entrevista com o William para o livro, a primeira pergunta que eu fiz para ele, tá, tudo bem, vocês resolveram fazer um time. Por que vocês quiseram fazer o Fragata e não fizeram um novo time, como qualquer outra pessoa faria, entendeu? Né? O normal, né, seria, vamos fundar um time. Era eles ter feito igual o pessoal lá de 76 fez, né? Vamos fazer um time que não existe. Né? Vamos fazer um time novo. Eles não, eles quiseram refazer o Fragata, né? Bom, isso está no livro, a resposta. Nós estamos dando muito spoiler do livro, né? Mas não podemos dizer tudo, senão ninguém compra o livro, Guacira. Claro, mas eu acredito que o livro vai contar histórias, muitas histórias. E eu acho, o que eu achei interessante é que tu atualiza bem, né? Nós estamos agora em 2021 e 2022, né? E tu terminaste em 2021 ele, né? Sim, eu terminei Quanto tempo o livro... tu levou para escrever? Olha, pois aí é interessante essa pergunta para escritor, né? Há uma semana atrás, o meu outro tio, Fernando, que hoje mora no Rio, Sim. O pessoal da geração dele conhece ele por Chupeta, né? Isso, Chupeta. Ele compartilhou uma lembrança no Facebook minha de 2015, onde eu dizia, nem eu lembrava dessa lembrança, eu dizia, estou com vontade de escrever um livro em 2015. Isso. Desde aí eu venho matutando esse livro, né? E questões pessoais, questões de trabalho, a gente não consegue, né, nem sempre desenvolver os projetos no tempo que a gente quer. Então, se a gente for dizer, desde 2015 eu estou bolando isso aí. Claro, porque Mas, na prática mesmo, a primeira entrevista eu fiz em dezembro de 20, com o meu pai na praia. Tá lá a lembrança no Face também. As últimas entrevistas foram no inverno passado. E eu terminei de escrever o livro, se eu não me engano, aí por outubro do ano passado, né? E depois entra aquela fase, que é a fase mais difícil e mais chata, né? Que é a revisão, né? Sim. E revisa, e vai, e acha uma editora que tenha um preço compatível com aquilo que tu possa investir, porque eu não sei se tu sabe, Guacira, mas hoje em dia, a não ser que tu seja uma pessoa famosa, as editoras não bancam mais os livros, né? É verdade. Mesmo as editoras grandes, tá? É o escritor que banca, né? Aliás, isso aí é uma coisa que o Brasil, como país, tem que rever, tem que ter alguma... Porque senão só vai existir escritor que tenha dinheiro para bancar seus livros. Não vai surgir nunca um escritor pobre. E a gente vê aqueles pré-lançamentos, o pessoal compra, compra às vezes antes de sair para poder ajudar o escritor. Isso, nós estamos fazendo isso. Né? Nós estamos fazendo isso. Então, ó, o pessoal já fica ligadinho,
Porque ele já está impresso, tem as versões impressas já? Não. Não, ainda não, ainda não. Tá. E tu Ele está fazendo hoje, essa pré-venda, então. O pessoal que está me isso, eu escutando estou fazendo a agora, depois a pré-venda. gente vai deixar os contatos aí, essa pré-venda. E é bem legal, porque a gente se faz é, adquirindo nessa pré-venda, a gente se sente assim um pouquinho também participante do projeto, né? Porque a gente sabe a dificuldade que tem essa questão das editoras que tu disse. E eu recentemente um amigo meu, dois amigos, eles lançaram um livro e teve essa pré-venda. Às vezes o custo até costuma baixar, às vezes num caso deles, mas não é problema, porque tu te sente assim, ó, eu participei lá no começo e consegui que o sucesso que tivesse sucesso, então tu te sente um pouquinho participante da história, né, e do projeto. É muito O que interessante. que eu consegui com a editora, tá? E ainda tem alguns desse lote. O primeiro lote aí da pré-venda, quem comprou na pré-venda vai ganhar, junto com o livro, 2 brindes, que é um pôster e um marcador de página do livro. Ótimo. Isso. O preço não vai mudar no lançamento, a princípio, Claro. mas quem comprou antes vai ganhar esses 2 mimos, né? Claro, por ter isso. ajudado. É como tu disse, sem o pessoal que comprou na pré-venda, Guacira, não ia ter o livro. Entendeu? Não ia ter o livro porque não teria todo o capital para investir. Não é lá muito barato, viu? Mas, enfim, isso é um problema do escritor, né? Quem manda escrever. Mas são alternativas que acabam, né, sendo uma opção para conseguir levar, né, em frente o projeto. Estamos conversando com o Luciano Farias Mega, né, que está nos contando sobre este livro Viva o Fragata, que está sendo lançado, né, que conta a história do Bar Fragata e principalmente do time, né, do time Fragata, que tanto, né, foi parte da nossa história, da nossa cidade e continua sendo essa continuação. Luciano, a gente está vendo então esse processo agora de volta do Fragata, né? E com certeza esse livro vai ter que ter outras edições para atualizar, porque agora nós temos uma trajetória a partir daqui, né? Como tu disseste, de 2018, tem a pandemia, o período que parou a pandemia, mas o Fragata vai seguir. Então, uma escrita que vai continuar. Vai continuar. Isso deixa a gente muito feliz mesmo. Né? E é legal, né? Isso é muito bom. O Fragata ele participou de um torneio agora no final do ano passado em São Lourenço. Eu estava lá, ver o time em quadra, o pai estava lá, ver o time em quadra de novo foi uma coisa muito gostosa, muito, sabe, estar ali de novo como torcedor, sabe, e emocionante, porque a gente tinha já isso meio, né, como que tinha acabado, como que a gente não ia ver o time de novo jogar, entendeu? E aí, de repente, esse pessoal aí retoma, não tem como a gente não se emocionar. Essa família toda, agora as novas gerações, tu já vê alguém interessado pelo esporte? Por essa questão de futsal, sim, né? Porque, na verdade, o Fragata é futsal, né? Futsal. Não, na verdade, o futsal, se eu não me engano, tá? É o esporte mais praticado no Brasil. Uhum. É o que tem maior número de praticantes. Porém, obviamente, que ele não tem, ele não é de massa na questão torcida, né? Sim. Só que o futsal ele tem uma particularidade muito forte. Ele é muito local. Todas as cidades têm campeonatos fortes de futsal, todas, com torcedores, com, né, times, obviamente vai ter times com mais e menos torcida, mas todas as cidades têm. O futsal profissional hoje, ele é muito elitizado no Brasil. O Brasil é o time que foi mais vezes campeão do mundo de futsal, então é até normal que isso aconteça. Então os grandes times aí, ou são de grandes empresas,
ou são de universidade, enfim, e alguns projetos aí de grandes clubes, aí, como... Aí entra Corinthians, né, Atlético Mineiro, às vezes o Inter tem time, né? A CBF aqui, que é o principal time do Rio Grande do Sul, né? Tem a Tramontina por trás, enfim, esse futsal elite profissional está na outra prateleira, né? É o futsal que tu vê na televisão, né? Agora, o futsal nas cidades, ele é muito forte, é muito forte. Basta ver, vamos pegar Santa Vitória como exemplo. Santa Vitória. Quantos ginásios tem? Olha o número de ginásios que tem numa cidade de 30 mil habitantes. Se não me falha a memória, se não chega a 10, está perto disso. É verdade. Tem até no interior ginásio. Tem. Até no interior tem. Então, para tu ver quantas pessoas jogam esse negócio. Né? E eu lembro desse... Então, ele é muito enraizado. Eu fico impressionado, Guacira, com o número de times que tem no campeonato aí. Tem 3 divisões em Santa Vitória. Então, para tu ver a paixão que desperta. Que eu tive a oportunidade nesses... Eu lembro até aqueles campeonatos que... Primeiro tem não entendo muito esporte, né? Mas assim, ó, primeiro tem aqueles campeonatos ali, quando tinha até a taça RBS, taça... Aí sim, aí era por cidades, né? Não era por cidade, times. Mas antes disso, tinha aqueles campeonatos aqui, então era muita equipe, o pessoal, então... sempre falava assim que Santa Vitória estava até bem pertinho, se não era a cidade com maior número de equipes aqui na Zona Sul. Olha, é possível. Né? É possível. De equipes de futsal. Então isso é muito, muito interessante. O pessoal encara bastante, realmente tem muitos ginásios e tem uma história. E o Fragata, com certeza, é um ícone nessa história do futsal. Né? Interessante, né, Guacira, que além do futsal, teve outros esportes na Fragata também. Quando tinha aí e isso está no livro também, quando tinha aí na época, tu deve lembrar, né? Eu lembro bem pouquinho, quando tinha as Olimpíadas Municipais, o Fragata foi campeão de uma das edições. Era organizado, inclusive, pela Câmara Júnior, pela Cajuvi, não era nem organizado pela prefeitura, era pela Cajuvi. E uma das edições que teve, o Fragata foi campeão. Aí tinha tudo, tinha basquete, handebol, vôlei, né, atletismo, né, e tem histórias muito interessantes aí dessa época também no livro. É bem interessante. O basquete é algo que a gente sente falta, que não sei se tem alguém hoje, atualmente, né, com a pandemia está tudo muito parado, mas o basquete é algo que a gente não viu no passado e não vê muito, não vê quase nada. Eu acho que eu vi alguém ali na quadra Estanagildo, a quadra coberta ali da Praça Getúlio Vargas, vi algumas pessoas ali na função do... Tinha uma gurizada que jogava basquete bastante. Mas não é algo que tenha, né, algo que tenha tomado força aqui, né? E essa informação aí do basquete, de outros esportes, é interessante. Bem, mas vamos falar então do livro. O livro está pronto para ser impresso, tem a pré-venda. Como o pessoal faz para adquirir o livro? Guacira, é fácil, tá? Tem 2 caminhos ali. Pode entrar em livros LF Mega... Não, desculpa, eu estou falando errado. Pode entrar em livroslfm.blogspot.com. Livros e ponto LFM. Livroslfm.blogspot.com. Tá. Ou pode falar direto comigo no WhatsApp. Tá. Tá? Qual o teu WhatsApp? E aí, 51 98555 8086. 86, vamos ver. Então, livros.lfm, Luiz... Não, Livros LFM. Livros LFM. O que é o LFM para o pessoal lembrar? Luciano Farias Mendes. O LFM é de Luciano Farias Mendes. Livros LFM.lfm.blogspot.com. .com. Tá.
Porque ali, além do livro do Fragata, estão os meus outros livros também, se alguém quiser. Que eu ia te perguntar dos outros livros, tu tem mais livros, né? Sim, os outros são todos de ficção, né? Esse é o primeiro livro não ficção que eu escrevo. Quantos livros tu já escreveste? Eu já escrevi 8, mas editados 6, né? Então tem o 2 pessoal aí que estão sem edição. Qual foi o livro antes desse do Fragata que tu escreveu? Eu escrevi foi O Medo do Professor Gilberto. É um livro sobre um professor do estado. Só que esse está sem edição ainda. O último a ser lançado foi A Grande Pergunta. E ele tratava do que, Luciano? A Grande Pergunta é uma cidade perfeita, né? Mas que uma colega tua, jornalista, né, começa a se indagar se é tão perfeita assim, né? E aí tem, enfim, aí tem as coisas que ela vai descobrir, né? O desenrolar. Bom, então o telefone é 51 985 55 80 86. É isso? Isso, esse é o Então, nosso assim, WhatsApp. a pré-venda aí faz, aí ali é mesmo se pelo blog ou pelo WhatsApp, a pessoa fica, né, sabendo como recebe, tudo mais, né? Isso, o livro agora ele está na fase final, tá? Hoje eu devo ter a reunião com hoje, para quem está nos vendo na internet, hoje 17 de janeiro. Isso. Eu tenho a última reunião com o pessoal da editora para dar o ok e ir para impressão, tá? Aí são ali 15 a 20 dias, o livro já vai estar comigo. Estando com o livro na mão, Guacira, aí a gente marca a data do lançamento, que vai ser, o primeiro lançamento vai ser aí no Hermenegildo. Pois eu ia te perguntar isso, né? Que o Gilberto deve estar se aprontando aí para esse lançamento. O Gilberto, Guacira, é isso, Careca, ele prefacia o livro. Que legal. E o Gilberto, que é dessa turma aí do esporte, né? Fundador do Fragata. Que legal. Então é presente duplo para o Gilberto, né? Para o Careca. Aliás, ele sempre está aqui conosco, né? Seguido vem aqui no programa, mas então agora já, né? Ele já deve estar pensando assim, tem que falar com a Guacira sobre o livro do Luciano, e eu já me adiantei, mas aí a gente vai, com certeza, então a gente vai aguardar claro, está aí tratando, né, das datas, e com certeza vai ser lançado. O que o pessoal da editora me disse? Depois da ordem de impressão leva ali uns 15 dias. E depois mais o tempo que o correio levar para me entregar, né? Porque a editora é em São Paulo. Claro. Bota aí mais uma semaninha, então bota aí que em 20 e poucos dias o livro está aqui. E aí eu posso marcar. Porque isso é coisa de escritor, tá? Que já fez vários livros. Não dá para marcar o lançamento enquanto o livro ainda não chegou para a gente. É verdade. Tu marca, dá um problema, o livro não chega e tu passa vergonha. Então... Eu gostaria de ficar conversando aqui, já te perguntando dos outros livros também, mas nosso foco aqui é o Fragata. Tenho certeza que isso vai mexer com o coração de todo mundo aqui, com as emoções, né? Todo mundo tem um pouquinho, mesmo que até eu que não tenho essa ligação com o esporte, sinto, né, no coração o Fragata. O Fragata é nosso, né? É da nossa cidade, é algo que marca a nossa vida em um determinado momento. Então, é muito legal. Quero te parabenizar por esse livro. Gostaria de saber mais. Aqui estou me coçando, como disse, para perguntar, mas eu não posso, né? A gente já deu bastante spoiler. Tem muita coisa aí, né, nesse livro. O pessoal tem certeza que vai gostar. Então, deixo assim agora para tuas considerações finais, né? Já vamos, quem quiser mais... se não pegou ali o endereço da internet ou o telefone, a gente vai disponibilizar, é só chamar a gente aí. Vou colocar também depois nas redes sociais e coloco os telefones para pré-venda. E deixo, né, esses últimos minutinhos para tuas considerações finais. Guacira, eu quero dizer que o livro, além de contar a história do time,
indiretamente ele acaba falando muito da história também de Santa Vitória. Não tem como, né? E dá para enxergar, inclusive, a transformação econômica que houve. Tá? E que até atrapalhou o segmento do projeto no estadual. Tá? E só ressaltar que de 89 a 94, que foi os anos do estadual, que o Fragata jogou estadual, principalmente ali a partir de 90, 91, a equipe foi profissional mesmo. Sim. Né? Os jogadores recebiam para jogar, treinavam 3 vezes por dia, eles se dedicavam somente ao futsal, né? Então foi uma experiência única, eu acho até hoje, na história do esporte da nossa cidade, em qualquer modalidade. Acho que time profissional mesmo só teve o Fragata ali de 90, 91, que vai até 94, essa parte, né? Porque 89 já era o campeonato estadual, mas era um time amador. Claro. Era um time ainda que todo mundo trabalhava e de noite treinava. Esse processo ele vai ficando mais dificultoso, os custos vão subindo muito, e exatamente nessa época, ocorre também uma transformação econômica do nosso município. Começa a ocorrer. Então não dá para separar isso. Né? Exato. Né? Então, são 2 pontos. Que casa com aquilo que eu falei lá também, numa questão macro, uma elitização do esporte. Sim. Na questão de equipes, não na questão de público. Guacira, em 89, o campeonato tinha quase 100 times. Tá? Eles eram divididos em regiões e quem ia indo melhor na sua região ia classificando. Fragata começou a jogar em março, foi parar de jogar em outubro. Tá? Em 89. No último ano, em 94, era 12. Toda essa transformação, então, quer dizer que não dá para... Fica atrelada também a situação econômica da cidade, da região do país, né? Exatamente. A última coisa que eu quero dizer é agradecer muito a todos os que me deram as entrevistas para fazer o livro. Sim. Tá? Que é um livro de histórias, né? É um livro que cada capítulo vem com várias histórias, e são histórias de pessoas, de jogos, de fatos, né? Enfim, claro que todas submetidas ao rigor da memória dos entrevistados. Né? Claro. Então, obviamente, pode ser que alguma história não seja 100% daquele jeito, mas é a memória do entrevistado que está ali. Né? Em alguma parte, eu consigo colocar também as minhas, né? Sim. Porque, afinal de contas, eu estava ali. Né? Mas ele também tem muita emoção dentro das páginas dele. É uma boa leitura tanto para quem quer saber a história do time porque era torcedor ou participou em algum momento, como para quem, como tu, daqui a pouco não era tão ligada no jogo em si, Isso. Mas sabe da importância histórica, né, que teve que teve e tem, né? Esses momentos históricos, esses momentos. Porque quando uma equipe, tu falou também na seleção, a seleção também cumpriu esse papel. Quando uma equipe de qualquer município que seja consegue transpor as barreiras desse município, ela não só sai, como ela também traz, né? Porque alguém vem jogar contra também. E isso torna a tua cidade conhecida, isso traz turismo, isso traz pessoas com dinheiro para gastar na cidade, né? E isso gira toda uma questão financeira. Muitas pessoas, Guacira, quando o time deixou de jogar o estadual, sentiram. Pessoal que por exemplo, que vendia lanche nos jogos, claro. O pessoal sentiu muito. Mexe com a economia. Isso é uma atividade econômica. Então, não é só uma questão de um jogo, é uma questão de uma comunidade, né? Que se entrelaça ali. Fora a questão de socialização, né? As pessoas se conhecem ali, se casam e se separam ali. Vamos brincar um pouco, né? Bom, muito obrigado, Luciano. Foi um prazer. Vamos conversar de novo, porque agora estamos ansiosos para ler o livro e também ansiosos
para o lançamento, que vai ser aqui no Hermenegildo, com certeza, né? Será um sucesso. Sucesso para ti. Muito obrigado por participar do Santa Vitória agora. E até um próximo momento. Desejando a todos uma boa tarde. Eu que agradeço, Guacira. Valeu.